Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Muito bem, estamos aqui então encerrando os nossos trabalhos hoje aqui no auditório Armando Nogueira, depois de um dia grandioso que a gente teve aqui na Feira do Livro, aqui no Pacaembu, com um debate agora sobre literatura brasileira, que faz parte aí do coração da nossa programação, os autores da literatura brasileira que vem renovando a prosa no nosso país. E no nosso caso aqui, a gente tem um caso muito curioso, muito especial, entre os livros que foram lançados recentemente, que é o livro que a gente vai discutir aqui hoje. Eu queria convidar ao palco o grande jornalista e escritor Carlos Marcelo. Seja bem-vindo. Palmas para o Carlos Marcelo, por favor. Seja muito bem-vindo ao palco aqui do auditório Armando Nogueira. Pode sentar, por favor. Fique à vontade. Se você quiser ficar... Vamos por ali? Você fica ali no canto direito. Por favor. E aqui eu tenho a honra de fazer essa mediação e agradeço também pela oportunidade de ficar sentado aqui por algum tempo. É uma alegria para mim também dar descanso aqui aos meus pés e poder conversar com o Carlos, que é um escritor que tem já alguns livros publicados, né, Carlos? Quantos você já tem até agora? Bom, boa noite, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Finalmente deu certo, né, Paulo? E primeiro, agradecer não só quem está aqui, mas primeiro começando com o próprio Paulo, por esse convite e por essa feira, que é a minha primeira vez e, por mim, eu já volto todo ano. E, se ele quiser também, claro, né? Porque é um ovo de Colombo, como eu estava falando para ele. É muito atraente, muito bem localizada, fácil de chegar e a gente tem chances de ver debates incríveis o tempo todo, né? Assim, então, chover na molhada, mas no primeiro dia já deu para perceber, nas primeiras horas já deu para perceber, e mais um ambiente acolhedor dentro da maior cidade do Brasil. Muito obrigado. Esse comentário que você faz é muito honroso para nós aqui, porque vem vindo de você, o Carlos, nem todo mundo sabe, aqui em São Paulo, pelo menos, que ele é o editor daquele que é, possivelmente, o melhor caderno de literatura do Brasil, que é o Caderno Pensar, do jornal Estado de Minas, né, que é um arraso. Assim, quem gosta de literatura, isso circula em PDFs, em WhatsApp, né,
e é realmente um caderno lindo, com capas deslumbrantes e temas muito relevantes. E muitas páginas, ele desfruta de algo muito raro no jornalismo, que é você ter muito espaço, muito papel. São 12 páginas semanais. Mas, na verdade, antes até de a gente falar do escutador, foi ótimo você tocar nesse ponto, porque as pessoas, especialmente fora de BH, comentam muito sobre isso, né? Nossa, mas por que vocês ainda fazem um suplemento literário? Eu falo, olha, a gente não faz porque é nossa missão, claro que é também, mas é porque a gente tem muitos leitores. Em BH existem muitos leitores e existe um circuito de literatura muito atuante, de livros, não necessariamente de literatura, de livros, e por isso que a gente até define o Pensar como um caderno de livros, ideias e debates. Então, assim, que é um pouco o espírito da feira também. E a gente dá vazão, a gente tem aqui editoras, tem curadoras, tem jornalistas, a gente dá vazão a um circuito que pode não ser o maior do Brasil, mas é muito atuante e muito presente. Então, a gente não está falando com 10 pessoas, sabe? A gente também não está falando com milhões de pessoas, mas a gente está falando com muita gente, com milhares de pessoas. E é muito interessante ver nas estatísticas de audiência do site do Estado de Minas, que todas as matérias são de acesso gratuito, que as matérias do Pensar ficam entre as mais lidas do sábado. E são matérias longas, artigos e tudo. Então, eu acho que isso é um sinal também de um certo contrafluxo, de um certo superficialismo que impera. E acho que, no caso do Pensar, tem tudo a ver com a tradição literária de Minas Gerais. Então, assim, o Pensar já existia lá, ele foi comandado por muito tempo pelo João Paulo Cunha, um grandíssimo editor. A gente tinha pensado, inclusive tem um ex-colega meu aqui do Tempos do Correio, lá em Brasília também, chamado Pensar, mas era um caderno menor e, interessante, apesar de ser do mesmo grupo, eles não conversavam, não havia troca de material. Mas o que eu percebo, Paulo, é que, e agora, nos últimos 2, 3 anos, isso foi acentuado na pandemia, é que eu vejo as editoras, boa parte delas aqui, realmente procurando pensar. Não só por uma questão de espaço, mas porque sabem que, se sair ali, vai estar valorizado, vai estar com uma curadoria, sabe, vai estar com um olhar diferenciado, que é o que a 451, a revista, faz também, né? Mas a gente sempre pensa isso, né? Tem essa ideologia atual de que as pessoas não querem mais ler, o livro acabou, o jornal acabou, mas quando você oferece um produto de alta qualidade, os leitores comparecem, né? Eu acho que isso que você acabou de falar confirma. E eu estava falando um pouquinho sobre o Pensar, porque eu acho que a cabeça sua de editor tem muito a ver com o que a gente tem aqui nessa praça, né? Você estava falando sobre esse festival, sobre essa Feira do Livro, e acho que a gente pensa muito com a cabeça de editor de jornalismo cultural, do editor do suplemento literário, que é você procurar grandes encontros, grandes momentos, mas também assuntos variados, né? Então, acho que o Pensar daria para fazer ali, se você observar um ano de Pensar, realmente você percorre de maneira, ao mesmo tempo, aprofundada e abrangente o que de relevante se falou, se publicou na literatura brasileira. Além disso, Carlos, o Carlos, além de ser um jornalista, enfim, excelente, é diretor de redação, na verdade, ele inventou a moda. Na verdade, eu só tenho que falar, minha identidade secreta é de todo Pensar, né? Porque eu faço nas horas vagas, e não são muitas horas vagas assim para editar. Com a mão esquerda, ele edita o Pensar, com a mão direita, não ideologicamente falando, mas com, né, o trabalho de diretor de redação, é um baita piano. Que eu uso as duas para as duas coisas. Mas... E de 2 jornais, ele é diretor de redação de 2 jornais, só do Estado de Minas. Mas você foi do Correio, né? Tá certo, me perdoe. Mas, enfim, não é uma pessoa que está exatamente com tempo livre, um diretor de redação, né? E ele se dedica a editar esse grande jornal. Então, é muito representativo, eu acho, do que a gente busca aqui. E também, você como escritor, Carlos, é um escritor muito singular, né? Porque você se dedica cada vez também um pouquinho o espírito Feira do Livro, que você poderia estar em mesas, né? Ele tem um livro que é famoso sobre o Renato Russo, né? Que foi uma referência importante sua em Brasília. Sim, né? Sim. É curioso você falar isso, porque só recentemente caiu a ficha, para usar uma expressão que hoje os jovens ficam absolutamente perplexos quando a gente fala, né? Que ficha é essa que cai, de onde ela cai, né? Mas é que eu acho que cada livro que eu escrevi tem um pedaço da minha vida. Ela fala um pouco sobre a minha vida, porque eu escrevi primeiro um perfil biográfico do Nicholas Baer, que é um poeta da geração mimeógrafo de Brasília. A partir dele, isso para uma coleção de perfis de personalidades brasilienses, mas foi um livro de tiragem mais reduzida.
Depois disso, veio, sim, a biografia do Renato Russo. O Filho da Revolução saiu pela Planeta em 2009, já está na 4ª edição. Quarta edição, sendo que em duas eu fiz, na segunda edição eu fiz realmente uma segunda edição, ou seja, eu fiz um capítulo a mais, eu acrescentei, eu tinha feito 109 entrevistas para a primeira edição, fiz mais 40. Então foram 150 entrevistas e foi um livro que me consumiu 9 anos de vida. E o Mário Magalhães fala do Marighella, né? A gente estava conversando um dia na mesa de biógrafos e a gente chegou à mesma conclusão, assim, que fazer uma biografia é levar uma vida, é a sua própria vida que acaba sendo devorada, não é apenas a vida do personagem. E eu acho que isso me fez chegar a um certo ponto da exaustão. O Alexandre Botton trabalhava comigo no Correio, na época, e eu trabalhava no horário, a gente trabalhava, inclusive fazia a primeira página juntos lá no Correio, e a gente começava 14h e acabava meia-noite. E aí, para escrever o livro do Renato Russo, depois de 9 anos de apuração, eu chegava em casa, tomava um banho, jantava, tomava um café e começava a escrever. E acabava às 5 da manhã. Assim. Então, não recomendo isso a ninguém, entendeu? Fazer isso novamente. De fato, é uma carga pesada, né? Por isso que só se faz, assim, no caso, isso eu tenho até conversas recentes, eu acho muito, nunca vou dizer nunca, mas acho muito improvável que eu volte a me dedicar a uma biografia com essa energia, com esse ímpeto. Mas por quê? Estão tentando responder. Porque, na verdade, a biografia do Renato ela surge de uma pergunta que estava na minha cabeça. E acho que todos os livros que eu publiquei até agora nascem de perguntas que ficam remoendo na minha cabeça, e eles começam, eles se filtram, vão conversando, e as vozes vão começando a se juntar até que momento fala, tá bom, vamos lá, vamos fazer esse livro. Eu estava no show mais polêmico da história do rock do Brasil, que é o show no Mané Garrincha, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, em 88. Eu estava nesse show, um show que era programado para ser o grande show de acontecimento da história da banda e de Brasília, e dá tudo errado, e a banda sai do palco antes, dá dezenas, é um quebra-quebra, dezenas de feridos, etc. E eu saí de lá perguntando, o que aconteceu hoje? Eu fiquei assim, eu tinha acabado de entrar para a faculdade, para a universidade, curso de comunicação no UNB, e eu saí de lá não revoltado como muita gente, não triste, mas perplexo. E aí eu percebi que era isso. O livro do Renato era uma tentativa de tentar entender, responder essa pergunta que eu me fiz em junho de 88. E é um livro, sim... Isso era que ano? 88, 1988. Mas quando você já decide fazer o... Não. Isso eu estava entrando na UNB. Eu escrevo o livro do Renato, eu decido logo depois de fazer a biografia do Nicolas. Perdão, eu fiz uma série de reportagens para a extinta revista, como quase todas as revistas, Showbiz, e eles me encomendaram uma série chamada História do Rock de Brasília. Era a primeira vez que um jornalista de Brasília iria escrever, porque sempre era alguém de São Paulo ou do Rio. E eu fiz umas 40 entrevistas, aí eu percebi, opa, tem um livro aqui. Acho que tem um livro aqui. Foi aí que nasceu essa que é a gênese do projeto do Renato. E contei com a ajuda de alguns amigos, colegas, inclusive está ali, acabou de chegar o Tiago Faria, nessa missão. O Tiago me ajudou a fazer algumas entrevistas também para esse livro. Mas foi isso, foi um trabalho insano, mas, de novo, e aí eu percebi depois que era um livro sobre a minha geração e sobre a minha adolescência em Brasília, porque quando a Legião sai de Brasília, eu chego em Brasília em 85, porque eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, morei até os 10 anos em João Pessoa, depois dos 10 aos 15 no Recife. Senão algum pernambucano vai me corrigir. Eu já ia te perguntar. Não, na mesma hora alguém já vai soar um alarme, na mesma hora. Então, o livro... esse que acabou se tornando um grande amigo meu, o poeta Nicolas Ber, quando ele acabou de ler o livro do Renato, ele falou, Carlos, eu percebi o que você fez, você está querendo me enganar, né? Eu falei, enganar os leitores. Eu falei, não, você fez um livro sobre o Renato, mas você contrabandeou a história do Brasil dentro da história do Renato. E era esse realmente o meu objetivo, entrelaçar a história do Renato, que nasceu em 1960, como Brasília nasceu em 1960. E eu achava isso interessantíssimo. Assim. E ele se muda para Brasília, ele sai do Rio de Janeiro com 13 anos, e vai morar em Brasília, que também tem 13 anos. Então, era o encontro de 2 adolescentes. Falei, onde isso acontece? Em nenhum lugar no mundo, sabe? Você está vivendo o primeiro ídolo dessa cidade, a primeira manifestação cultural, se forma dentro de uma cidade ainda silenciada pelos militares. Então, acho que tem muito Hélio Gaspari no livro, tem uma bibliografia de Hobsbawm, tem coisas que os roqueiros... Acho que foi muito contrabando ali dentro, que eu coloquei de história do Brasil. E assim, aí o meu segundo livro... outra biografia, mas aí é uma biografia de um gênero musical, do forró.
Esse livro chama-se O Fole Roncou, uma história do forró, saiu pela Zahar. E é um livro, não que eu não tenho carinho, tenho carinho por todos os livros, assim, gosto de todos eles, ainda bem que eu ainda gosto de todos eles. Mas, no caso do forró, eu acho que foi um livro essencial, porque, no caso do livro do Renato, inclusive alguns colegas sabem disso, que alguns jornalistas de lá, no lançamento, falaram assim, eu queria ter feito esse livro. Eu falei assim, mas por que não fez? Não, enfim, era um livro que estava meio assim, uma biografia do Renato era algo previsível. Estava quicando exatamente. Talvez não com o ângulo que eu peguei, mas uma biografia do Renato era algo previsível. Já existia na coleção Perfis do Rio, da Relume do Mará, do Arthur da Pieve, que, aliás, foi muito generoso, porque... só que o dele era muito mais concentrado no sucesso. E o meu livro, durante até os 44 do segundo tempo, ele se chamava-se apenas Renato. Mas aí a gente tem até a Regiane, editora aqui, ela certamente concordou com o Paulo Roberto Pires, que ele falou, Carlos, tem que ter Renato Russo no título, não dá para ser apenas Renato, que era a minha ideia. Renato, o retrato de um artista quando jovem. Porque, na verdade, o objetivo era esse, era contar a história de um jovem chamado Renato, e aí ficou Renato Russo, filho da Revolução. Mas, enfim, então eu escrevo esse livro sobre... Mas só fazendo uma correção, não dá para você dizer que é um livro previsível, é um livro necessário, Isso, né? Porque eu acho que a lista de biografias a serem escritas no Brasil passa por nomes como o dele, né? Que você, enfim, cumpriu essa tarefa, mas são muitos outros também no perfil como o do Renato, né? E que tem ganhado sentido póstumo, né? Assim, eu acho que essa geração... A gente tem visto o que acontece com a Rita Lee hoje em dia, né, que morreu mais recentemente, mas como ela está sendo adotada pelas novas gerações, né, e como a biografia dela está sendo uma coisa de inspiração mesmo. Eu acho que o Renato passa por isso também, por dois lados. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas quer falar sobre o livro do forró? Isso. Porque, na verdade, senão a gente vai acabar prolongando muito, mas eu vou resumir essa parte. E o livro do forró, ele vem porque, e eu lembro disso no papo com a Ana Luísa, que está por aqui. Cadê ela? Está por aí. A Ana Luísa Cardoso. Ali, está ali. A Ana e com a Luciana Vilas Boas, que é... Esse livro, assim, o nome já nasceu como Fole Roncou, porque é a primeira música de forró que eu lembro de ter escutado, muito antes de Asa Branca, a música do Luiz Gonzaga, em João Pessoa, onde eu morava. Então, se o Renato é sobre a minha adolescência, o livro do forró é sobre a minha infância. Então, tem algo psicanalítico aí que eu estou tentando resolver com os livros. E aí havia uma provocação no título, que é uma história do forró, mas uma no sentido numeral. Porque nunca houve, não foi feito no Brasil uma biografia do forró. E eu achava incrível que houvesse dezenas de livros de brasileiros sobre blues, sobre jazz, sobre o samba, claro, e é óbvio, ainda bem que tem, mas eu escrevendo sobre rock, e não havia uma biografia de um gênero musical absolutamente brasileiro, e que, de novo, eu consegui contrabandear para ele a história da migração, que é o maior movimento migratório do Brasil no século XX, e a mudança do Nordeste para cá, inclusive para São Paulo e para o Rio. E que, ao contrário de outros estados, que eles essa cultura vai se permeando, né? vai sendo permeável, e vai havendo uma troca. E aí também, de novo, eu falei, opa, aqui dá para ir de novo fazer contrabando, dá para contar a história do Brasil. Então, tem Celso Furtado no livro, tem muitos outros que não são, digamos, nomes para se fazer uma biografia. E mais, é isso que eu queria destacar. É que, no caso, ao contrário do Renato, no caso do livro do forró, eu entrevistei compositores que estavam com entre os seus 70 e 80 anos, que eu chamava do meu Buena Vista Social Club, assim, né? Porque e a gente até tentou fazer um projeto de fazer e ironicamente não conseguiu patrocínio, enquanto estava rolando vários shows do Buena Vista, porque eram compositores que, por exemplo, o João Silva, para quem não sabe, não é Humberto Teixeira, o maior parceiro do Luiz Gonzaga. João Silva escreveu a maior parte das músicas gravadas pelo Gonzaga, inclusive Danado de Bom, Pagode Russo e outras muito conhecidas. E ele estava morando num apartamento, um cubículo em Boa Viagem, no Recife, fumando um cigarro atrás do outro, e a gente conversando durante uma tarde. Eu perguntei, João, você já falou com algum jornalista? Vem o pessoal aqui falar as coisas assim, mas nunca tinha tido Então, o livro do forró é uma biografia de diversos compositores. Então, eu escrevi esse com um parceiro, um jornalista amigo, chamado paraibano também, Rosualdo Rodrigues, e a gente brincou que o livro era uma grande quadrilha, mas não uma quadrilha criminal, uma grande quadrilha no sentido de festa junina, porque tinha momentos que a pessoa entrava na quadrilha e continuava dançando, entendeu? E o Gonzaga, Marinês e Jackson do Pandeiro como sendo a santíssima trindade do forró. Maravilha, e isso é uma história cultural que é muito mais abrangente que a própria história da música, né? Porque todo esse movimento migratório levou para o Rio de Janeiro, por exemplo, figuras como o Chico Anísio, né? E Antônio Maria, quer dizer, assim, eram intelectuais e artistas do Nordeste que estavam ali trabalhando no rádio, trabalhando no humor popular, na canção popular, e formaram aí quase uma
essa Ipanema do Rui Castro do lado B, né? Vamos dizer assim, daria para pensar. E eles moravam no centro do Rio, iam morar todos no mesmo lugar, e tinha uma coisa que me interessava bastante, que era contar a história do que eu chamava de MBP, Música Brasileira Popular, que era uma subversão, e está isso até na contracapa do livro, porque eram músicas que todo mundo conhecia, mas não sabia quem era o autor. Recentemente morreu, por exemplo, o Antônio Barros, que é o autor da letra de Homem com H, que agora virou o filme do Ney Matogrosso. O grande sucesso do Ney é escrito por um paraibano de Campina Grande. E chegando já numa nova geração agora, Isso. depois de ter, né, influenciado o Ney Matogrosso e feito a carreira do Ney Matogrosso em grande parte, aquela música foi um símbolo, também agora a nova geração assistindo ao filme. Mas eu estava introduzindo aqui um pouquinho, falando desses livros seus, porque eu acho que o Carlos Marcelo é um escritor que atua como editor. O editor nunca abandona o corpo dele, né? Isso é muito editor tem esse projeto literário também, né? Que a gente às vezes esconde ou coloca em cena quando é possível. Mas ao mudar de assunto, vocês pensarem que Nicholas Baer, né? Que é um poeta da geração marginal, né? Quer dizer, um autor normal teria escrito um livro sobre o Chico Alvim ou sobre a Ana Cristina César. Não, ele foi lá e foi fazer o Renato Russo, né? E aí, depois do Renato Russo, um sucesso, o seu livro, você podia inventar de fazer, sei lá, do Cazuza ou de alguma outra coisa, de uma outra banda, e continuar nesse veio do rock. Mas aí você foi para o forró. E, em seguida, você foi para um outro gênero literário, que é o romance policial, romance de suspense, um thriller, né, na verdade. Exatamente. E que para desespero da Ana Luísa, meus livros vendem cada vez menos, né? Assim, então, eles começaram no topo e depois foram diminuindo, downsizing. Porque aí sim eu fui para a ficção. E também, de novo, mas sabe por quê, Paulo? Eu estava pensando, porque o que me interessa, assim, e a gente falou do cotidiano de uma redação, ele é muito pesado, tem colegas aqui que ainda estão na redação e sabem disso, e outros que já saíram, felizmente, como diria o Hemingway, né? Assim, o jornalismo é a melhor profissão do mundo, desde que é abandonado a tempo, né? Mas ele é muito pesado, e eu acho que eu nunca quis me repetir, eu sempre precisei ser desafiado, entendeu? E aí, sim, de novo, no caso do Presos no Paraíso, que é o meu primeiro romance, esse livro já trouxe uma outra vibe que foi voltando de novo à minha primeira incursão como leitor de ficção, que são os livros da Agatha Christie, de Simenon, do Chandler, aqueles livros da coleção da Brasiliense. Aquela coleção da Brasiliense, nem tanto o Encanto Literário, mas eu não lembro, a Cantadas Literárias, né? Encanto Radical. Encanto Radical e Cantadas Literárias, né? Mas saíram por ali, eu tenho todos até hoje, a Patricia Highsmith, o David Goodes, Chandler, Hammett. Eu peguei todos aqui, eu tenho Safra Vermelha, tenho todas aquelas edições, ainda hoje, acho aquelas capas maravilhosas da Brasiliense. Então, dá a impressão até que é quase a sua obra é quase uma edição do pensar, né? Que você vai mudando de assunto, né? E isso é bom. É a minha cabeça, isso, assim, esse que é o problema dele. Isso é a cabeça de editor, né? Ou ao contrário, acho que minha cabeça é assim, eu só virei editor por minha cabeça ser assim, talvez seja um pouco isso. Mas, enfim, então, esse livro, O Preso no Paraíso, é um romance ambientado em Fernando de Noronha. E, de novo, me atraía isso, porque eu nunca tinha lido nada sobre Noronha. Eu nunca tinha. E aí eu confesso isso sem medo de ser achincalhado depois. Eu escrevi o livro sem ir a Noronha. Por quê? Porque minha irmã trabalhou muito tempo em Noronha e ela me contava histórias de lá do cotidiano da ilha que não tinham nada de glamour. E eu achava interessantíssimo. Aí, primeiro, foi o jornalista que chamou a atenção. E eu pensei em escrever um livro de não ficção sobre esse cotidiano, esse lado menos glamouroso de Noronha. Mas aí me veio a trama. E é uma trama bem Agatha Christie, assim, e tem eu não posso falar qual é o livro da Agatha Christie, mas é um livro que mais me marcou quando eu era criança, e a solução narrativa é a mesma desse livro da Agatha Christie. Enfim, é uma ponte que eu faço. E, de novo, o que me motivou foi isso. Aí eu fui a Noronha. E, para minha surpresa, inclusive, dos cantos que eu encontrei lá estava exatamente lá, uma casa isolada na ponta da Air France, que é uma das pontas da ilha, estava lá, que no caso é a casa do filósofo, de um dos personagens do livro. E essa casa estava lá, só que não era mais, ela já tinha sido usada como casa. E, de novo, eu consegui encontrar lá o que eu me interessava, que era a solidão e a opressão de quem não está lá por turismo, de quem tem que viver lá, e para comprar uma geladeira tem que pegar um avião. Tem que ir para o shopping, ir para o cinema. Se o aeroporto fechar, você fica literalmente ilhado, fica preso no paraíso, e preços caríssimos, enfim, uma tensão o tempo todo com a relação dos ilhéus com os turistas. E uma frase que eu coloquei no livro que eu vi lá, que é o seguinte: aqui não parece, mas aqui também é Brasil. Então, assim, isso me interessava muito, entendeu? De trazer a brasilidade isolada numa ilha. E esse livro,
para minha grande felicidade, ele saiu na França pela Gallimard, né, Ana? E foi incrível a edição que eles fizeram. E a gente teve outra editora também, né, Ana, que chegou a fazer uma proposta também, mas quando ela falou Gallimard, obviamente, na mesma hora, a gente encerrou a conversa. E ele vendeu mais na França do que no Brasil. Assim, esgotou a primeira filmes do edição. Woody Allen, que os franceses adoram, mas os americanos não entendem nada. Foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E foi muito bacana que o livro tenha saído lá. E depois veio Os Planos, que é um romance, aí sim, ambientado novamente em Brasília, que é a face obscura dessa geração que cresceu à sombra dos anos 70 de Brasília. Assim, tem muito a ver com a geração que cresce sob o poder, assim, os filhinhos de papai. É o livro mais pesado, eu acho. Tem muito desses personagens, mas também tem muita música. Todos esses livros, na verdade, têm muita música. Que pega um pouco ali do que tem no Renato Russo, pelo menos na geração dele, né, que eram esses filhos de diplomatas, e Brasília, essa cidade que, né, é tão simbólica do poder e do poder militar naquela época, mas que tinha uma brecha de contracultura que era inesperada. Né? Isso, exatamente isso. E os personagens, tem 2 personagens que são dessa fase, e tinha uma coisa que parece absurdo falar isso, mas Brasília tinha uma liberdade maior durante a ditadura. Claro que era para os filhos, né, filhos de pessoas mais abastadas. Estamos falando de uma classe muito específica. Mas, por exemplo, você podia subir na cúpula do Congresso, entendeu? Não havia uma total liberdade para a ocupação da cidade que não houve depois no período democrático. Você podia criar uma banda chamada Aborto Elétrico. Sim, e fazer sucesso, né? Exatamente. Então, o livro fala sobre essa geração, mas eu acho que ele fala mais. Me interessa, de novo, o que me motivou esse livro? É porque aí, eu estava falando de uma geração, quando eu escrevi esse livro, eu tinha 45, estava chegando aos 50. Eu escrevi sobre a geração que tinha chegado aos 60. E aí me interessava, e daí vem o título do livro, que era aquele momento da vida, os 60, que é ou tudo ou nada. Eu vou para o meu plano final de vida. Eu tenho que chegar, e aí esses personagens, 5 amigos que se conheceram nos anos 70, se reencontram para executar um plano que garanta um final de vida tranquilo. Então era um momento de decisão assim, para a vida deles. Isso me interessava também. Escrever sobre personagens que não eram da minha geração. Muito bom. Então, nesse percurso, nessa edição dessa obra que o Carlos foi criando, sempre teve aí, então, biografia, teve a poesia experimental, teve biografia do forró, né? Teve romance policial, teve um romance literário, vamos dizer, como se entrou na moda falar agora romance literário, né? Então, um romance, vamos dizer, mais tradicional, né? E estamos aqui para conversar sobre um outro livro, que é aquela, às vezes, numa edição de uma boa revista ou de um bom livro, sempre tem aquele material que as pessoas olham e falam assim, what the fuck? O que esses caras queriam com esse negócio, né? Estamos falando aqui desse livrinho, O Escutador, que é uma belezinha, que saiu pela editora Impressões de Minas, que é uma das editoras mais incríveis aí do país. Ela é uma editora conhecida pelo cuidado gráfico, editorial, é uma editora de Belo Horizonte, né? E é um livro que já começa a nos intrigar pelo projeto gráfico, que eu ousaria dizer que tem muito a ver com o conteúdo, não é uma coisa que se separa muito, né? E, assim, feita a leitura do livro e de todos os aparatos textuais que a gente tem, eu ousaria dizer, e o livro tem textos por todos os lados, podem ver aqui manuscritos nas contracapas, nas guardas e tal. Talvez a única coisa que se possa afirmar com muita certeza sobre esse livro está escrito aqui na última página, que é: este livro foi impresso em janeiro de 2025, na Gráfica Impressões de Minas. Será que foi também? Então, aqui é a única coisa que vocês podem acreditar. O colofão, para quem não conhece essa palavra, é essa informação editorial, né, que a gente coloca no final do livro sobre a data, o local de publicação, etc. e tal. Então, eu vou terminar aqui com uma pergunta, terminar essa introdução, né, da nossa conversa, pedindo assim, explique-se. Será que eu vou conseguir me explicar? O que a gente fez dessa vez? Bom, eu vou começar dizendo o seguinte, que, então, digamos, eu escrevi sobre um roqueiro, escrevi sobre um gênero musical, escrevi sobre um romance policial em Noronha, e dessa vez eu resolvi contar a história de um livro. Então, é a biografia de um livro. Este livro é a biografia de um livro. Isso eu achei muito interessante. Aí, de novo, o desafio de como contar. E o João Moreira Salles falou recentemente uma frase que eu gostei bastante, que ele falou assim que, depois de fazer vários filmes, vários documentários, ele hoje está menos interessado no tema, e sim a forma que ele vai contar aquele tema. Ele é mais desafiado pela forma que ele vai encontrar de narrar do que pelo tema em si.
Isso é assim, e quem trabalhou comigo, especialmente no Correio Brasiliense, e aí, de novo, vou ter que linkar com o meu trabalho de editor, na minha cabeça, o jornalismo e literatura nunca foram excludentes. Sempre um alimentava o outro. Eu lembro, por exemplo, de uma pauta que a gente fez, foi até premiada no Correio Brasiliense, a partir daquele filme Amores Perros, do Iñárritu, que, não sei se vocês vão lembrar, um filme mexicano que projetou o diretor, que eram 3 encontros casuais e a história acontece a partir dele. Só que eu resolvi fazer aquilo na realidade. Eu escalei uma dupla de repórteres que eles não eram permitidos, isso, bom, antes do celular, antes de redes sociais, porque agora seria impossível fazer. Mas eles, para o aniversário de Brasília, eles chamou 46 histórias. E vamos supor que era assim, se fosse aqui em São Paulo. A gente queria mostrar que as pessoas circulavam por toda a cidade. Então, a gente começava a falar aqui, e se o rapaz que está lá no microfone falasse alguma coisa comigo, ele tinha feito um contato comigo. E depois a gente ia no ônibus com ele para voltando para casa. E aí a gente ia entrevistar o motorista. E aí a gente ia percorrendo, e assim a gente foi. Então, só que o repórter nunca podia interferir, ele só interferia no momento que havia esse encontro. E aí a gente fazia esses encontros e fez disso, que é, obviamente, muito mais da literatura, da ficção, muito mais fácil de fazer do que na realidade. É o jornalismo da Ulipô, parece, uma coisa assim, né? E aí eu acho que a gente entra num lado desses livros especificamente, né? Porque se a gente estava falando aqui de uma carreira literária que se compõe com a cabeça de um editor, né? Esse livro especificamente ele é muito pensado como um livro de editor, né? Assim, o livro, toda a edição dele, ela é cheia de armadilhas e piscadelas e pequenas coisas, né? Começar pela como se chama isso, uma sobrecapa, né? Que tem aqui, que joga com um design meio retrô, né? A gente vai entrando numa cultura editorial dos anos 50, talvez. Aqui tem um logotipo da editora Montanhesa, né? De 1958. Então, é porque começa essa história, tu está falando da biografia de um livro. Esse livro começa quando eu descubro em Belo Horizonte um personagem real, e é interessante como no jornalismo, na literatura, a gente fala a mesma palavra, né? Personagem. Né? Isso na redação é muito curioso, que falava, a gente tem que achar personagens, né? Assim, isso é muito comum na redação. Mas eu me interessei muito em 2019, quando eu descobri em BH, eu não conhecia nada, de um escritor chamado Eduardo Frieiro, que ele é bastante conhecido, razoavelmente conhecido em Minas Gerais, mas quase ignorado fora do país, fora de Minas, do país Minas Gerais. O ato falho. O ato falho. Atenção, psicanalistas. De quem está se tornando mineiro aos poucos. Ele, para quem não sabe, o Frieiro, ele nasceu na virada para o século. Ele começa a publicar, ele monta uma gráfica, ele é editor e gráfico nos anos 20. Ele publica um dos primeiros poemas do Drummond, é ele que publica, e logo depois briga com o Drummond, e era uma pessoa tão talentosa quanto de temperamento muito difícil. Mas o que mais me interessava no Frieiro é que ele deixou alguns livros que são fundamentais. Até trouxe algumas coisas aqui para a gente ler, porque eu vou ter que linkar. Enquanto você procura, eu vou contar só aquela anedota, não sei se você vai contar, não, pode contar. Que ele fez nada menos do que alguma poesia, né? Foi o tipógrafo, né? E é conhecida uma resenha do livro, quando, enfim, um passadista lá que resenhou o livro falou que aquele livro não tinha nenhuma poesia, talvez tivesse alguma tipografia, né? E isso reconhecendo o talento do Eduardo Frieiro como tipógrafo. E o livro aqui é livro de tipógrafo mesmo, né, Carlos? Assim, eu acho que tem um cuidado, tem uma reverência a esse ofício do tipógrafo. O Eduardo Frieiro era autor de os livros dos nossos amigos, né? Então era um Não, e a gente tem um tipógrafo aqui na sala, o Alisson, que está ali da Impressões de Minas. Quem for em BH e gostar disso, não pode perder de fazer uma visita à editora, porque a editora é gráfica, que também é editora, então está tudo lá. E é incrível a gente ver o trabalho das tipografias que ele tem lá, sabe, como tipos móveis. Os tipos móveis lá, sabe? É incrível, enfim. Isso aí a gente poderia passar horas falando sobre isso. Isso só, desculpe, não vamos ficar nos interrompendo, tudo bem? A gente pode, sem como problema, jornalistas, a gente tem esse direito. Mas isso é muito legal de ver como aqui na Feira do Livro a gente ainda tem gente que faz livros com tipos móveis, livros feitos com a mão, né? Então, na era do livro digital, da impressão on demand, de tudo isso, a gente ainda tem muitos editores, alguns editores honrando o ofício, aí, fazendo o livro com a mão, né? Mas vamos lá. Não, mas então, esse livro, então, ele nasce, o escutador nasce, na verdade, de um livro, que é esse que eu vou contar a história dele agora, mas nasce primeiro desse interesse por Eduardo Frieiro. E eu, ao pesquisar sobre Eduardo Frieiro, chego num livro que está aqui, chamado A Ilusão Literária.
essa edição ela é de 32, salvo engano. Está em nova edição, porque a primeira é de 1927, não é 2027. E esse livro me encantou, por quê? Porque ele fala, são capítulos, é não ficção, são conselhos que ele dá sobre, reflexões dele sobre a 1941, a editora Paulo Brum, Belo Horizonte. Ele faz reflexões sobre o ofício não só da literatura, de quem se dedica às palavras. E eu achei algumas colocações tão atuais que eu queria compartilhar com vocês aqui. Por exemplo, ele fala assim, porém, logo na introdução, se tivéssemos de dar conselhos a algum aprendiz de escritor, seriam antes para dissuadi-lo da carreira de letras que para alentá-lo nessa vida ingrata. E ele fala assim também, a ilusão literária é a mais cara das nossas ilusões, ela tem o preço de uma existência. E ele fala que existe, mas aí ele desenvolve mais esse conceito. Ele fala que existem dois tipos de ilusão literária: a do leitor, que encontra na leitura o mais sutil dos entorpecentes, a morfina que provoca os sonhos mais belos. Eu acho bonita essa definição. E a do escritor, que prefere a fantasia à realidade e acha que a vida vale a pena se for escrita. E aí ele fala também que a paixão pela glória só traz tristeza e decepção para o escritor. E ele ainda fala assim, que ainda está para nascer o poeta, ou mesmo o romancista, que possa gabar-se de viver exclusivamente de sua pena. Escrever, na nossa terra, é atividade secundária, à margem das ocupações sérias da vida. O mal de não ter dinheiro enche de amargura a existência dos homens das letras. 1920, na verdade. E ele, então, ele vai refletindo sobre isso. Oi? Mas eu achei super atual. Mas, ao mesmo tempo, ele é um personagem muito difícil, porque, por exemplo, tem passagens francamente racistas no livro. Ele critica o criolismo literário. E aí ele diz que seria bom que o Brasil se curvasse aqui. Cultivar letras e artes, não é possível cultivar letras e artes sem os conselhos e lições da Madre Europa. E tinha toda uma tradição da literatura francesa. Mas esse criolismo, né, que era uma coisa chamada assim também na literatura hispânica, né, era a literatura que se fazia nas Américas, né, era uma grande preocupação da época na literatura argentina, por exemplo, né, por isso que é curioso ele sendo ali contemporâneo de Borges, né. Essa figura literária tão singular em Belo Horizonte, esse cara tão apaixonado por livros e, ao mesmo tempo, de uma personalidade intratável, né? Irascível, exatamente. Ele era um cara muito difícil, né? E muito saboroso, né? Assim, como personagem, voltando aqui. Ele tem, no livro do Humberto Werneck, Desatino da Rapaziada, tem passagens hilárias. Tem um capítulo sobre ele, né? Capítulo inteiro. Acho que o primeiro momento que ele ganha um protagonismo é no livro do Humberto. E são as polêmicas. Ao mesmo tempo, ele era um cara fascinado pelas gerações literárias, admirado, mas também brigava com eles e tinha uma relação de amor e ódio e de galhofa também. Né? Ele chamava o Fernando Sabino de príncipe consorte, porque tinha casado com a filha do governador. Mas tinha, só que ao mesmo tempo, olha só que interessante, ele tem uma passagem do livro que ele fala assim, sobre o avanço feminino na literatura. Ele fala assim, sempre existiram mulheres escritoras, mas como casos excepcionais, como acidentes isolados individuais. Agora é diferente. A literatura feminina é um fato social novo, que se prende à emancipação progressiva da mulher. E agora não há lugar mais para chufas e zombarias. Quem nos diz que no futuro próximo não será deixada às mulheres toda a atividade literária? Opa, premonitório, hein? Aqui, em Feira do Livro, pelo menos, a gente vê que Então, acho que o único lugar que estão predominando os homens é nesse sofá, nesse momento, né, na literatura brasileira contemporânea. E ainda bem, porque isso traz isso vai trazer um link até com um personagem que a gente vai falar daqui a pouco, que é a editora desse livro. Mas, enfim, então tem esse personagem, o Eduardo Frieiro, e me interessava essa relação dele com os livros. Os livros Nossos Amigos, que é um livro que ele fala, e é uma declaração belíssima de amor aos livros, ao objeto livro. E, ao mesmo tempo, e aí eu vou fazer o link com isso aqui, também me interessava muito a história destes livros aqui, que essa aqui, gente, é a Netflix dos anos 40. São os livrinhos de bolso que eram vendidos em bancas de revista. Hoje eu tive com o Ivan Ângelo aqui, e ele lembrou que nas bancas de BH ele comprava esses livros perto do cinema lá que ele frequentava, e que era realmente a literatura, assim, o entretenimento de massa. Eram esses livros impressos em papel jornal, feitos em papel jornal, e que eram quase sempre de
3 gêneros: ficção científica, mistério / policial e de espionagem também. Tinha muitos romances. E esses livros eram a nossa Pulp Fiction, né? Só que o mais curioso, e assim, aí de novo linkando com a minha formação literária, eu lia muito desses livros. O meu avô, ele não tinha grande literatura em casa, ele tinha esses livros em casa, tinha uma biblioteca. E eu lia nas férias esse livro e ficava encantado com livrinhos de faroeste, de um autor chamado Miguel Chucho Santillana, sabe, de cowboys e tudo. Aí esses de ficção científica também. E aí eu descubro, um pouco tardiamente, já depois de 20 e poucos anos, que todos esses autores moravam em São Paulo, né? Que esses livros eram todos assinados com pseudônimos. Assim, eles não compravam. Havia uma editora chamada Monterrey, que havia traduções, mas essa Monterrey monta um escritório aqui em São Paulo e contrata escritores brasileiros para publicar por exemplo, se tornam, sei lá, Paulo Werneck se torna Curtis Garland, Viagem ao Desconhecido. Yeah. E aqui, ó, Santillana, em nova e sensacional produção, Oeste Selvagem Especial. E os caras nunca foram a uma pradaria, né? Assim, nunca saíram, nunca foram no Texas. Assim, Isso era um ganha-pão de muito escritor, inclusive um pouco mais tarde do que esse momento aí, mas o próprio Rubens Figueiredo, grande autor da literatura brasileira e tradutor de literatura russa, escreveu muitos livrinhos daquele Sabrina e Júlia, não sei se vocês sabiam disso. Não sabia. Ele era redator da série ali, daqueles livros românticos. Mas aí já é anos 70, né? Já é mais tarde um pouco, mas é uma... Sim, mas é a mesma tradição. Então, E então, aí sim, a gente vai entrar agora para falar de O Escutador. E para isso, eu vou lembrar até que... eu fui até reler um livro que eu gosto bastante, que a Ana Cecília até citou, a Ana Cecília citou na sua... Agradeço pela citação na newsletter, que quem não seguiu ainda está perdendo, chamada Lábia. E ela lembrou do Bartleby e Companhia, do Vila Matas. E eu peguei 2 frases lá que eu achei que tem tudo a ver com a nossa conversa. Até porque o tema, se é que há um tema aqui, né, é esse limite entre ficção e realidade, até mesmo por conta da minha trajetória. E tem uma frase do Vila Matas que eu achei muito interessante, 2, na verdade. A primeira é: o passado sempre ressurge com a volta a mais um parafuso. Que aí ele, obviamente, está fazendo uma citação também ao Henry James, mas eu achei interessante essa ideia de que o passado pode ressurgir com algum ingrediente a mais, né? Sim, e você recuperar esse Eduardo Frieiro, que é esse bibliófilo tão arrojado e tão conservador, tão visionário e, ao mesmo tempo, tão provinciano, de certa maneira, né? Ele também ele foi um dos primeiros a valorizar a culinária mineira literariamente. Tem um livro. É o grande best-seller, mais famoso, Feijão, na verdade. Angu e Couve, que Feijão, é o Angu e famoso, Couve, exatamente. Que não está publicado atualmente. Não. É um livro que é um autor aí que precisa realmente ser recuperado. Mas ele é assim, esse contemporâneo de Borges, né? Que parece ter sido inventado pelo Roberto Bolanho. Quer dizer, é uma figura histórica muito intrigante, muito interessante. Não, inclusive, muitas pessoas me perguntam, fora de Minas, perguntam se ele foi um personagem que eu criei. Eu falei, não, pelo amor de Deus, assim, não é. Ele existiu e, por incrível que... E tem essa coisa que o Vila Matas também fala, e tem tudo a ver com o que você falou, Paulo. Ele fala assim: a literatura permite resgatar do esquecimento tudo sobre que o olhar contemporâneo, cada dia mais imoral, pretende deslizar com a mais absoluta indiferença. Ou seja, é a literatura que permite trazer esses nomes à tona, como o Eduardo Frieiro. E o que me interessava no Frieiro, quando eu fui pesquisar para escrever um perfil dele em 2019, é porque ele é movido por um dos sentimentos mais mesquinhos e, ao mesmo tempo, mais literários, assim, mais ricos literariamente, que é o ressentimento, da frustração. Ele carrega esse ressentimento e aí sim, começando então a contar essa história do escutador. O que era esse escutador? E aí eu vou me permitir falar, para quem leu o livro já, eu vou me permitir falar, como estou vendo pessoas aqui que eu acho que não leram ainda, então vou tentar não dar spoiler do livro e vou pedir encarecidamente ao Paulo que faça o mesmo. Vamos ver se ele vai conseguir se controlar até o final. Eu não sei se é possível, mas vamos em frente. Vamos tentar. Mas o que fazia o escutador? Ele era contratado por essas editoras que produziam esse tipo de livros, porque o que acontecia? A gente tem que lembrar que a gente está nos anos 40, início dos anos 50. Você ainda não tinha televisão como a distração em massa, o entretenimento de massa. Tinha um rádio, mas não tinha... A literatura ocupava esse espaço. E o que acontece? Muitos desses livros eram desenvolvidos em narrativas seriadas. Eles se prolongavam por meses, anos, 2, 3 anos, dependendo do sucesso. E eram escritos por apenas uma pessoa. E o que essas editoras faziam? E essa editora montanhesa fazia isso lá em BH. Ela contratava pessoas
mais jovens, obviamente, sem grandes pretensões, para fazer relatórios, escutar, e aí vem o título do livro, escutar o que esses escritores estavam desenvolvendo e fazer relatórios. Eles não tinham direito a interferir, contestar, e deixar um backup. E, na verdade, era isso, o escutador era um backup daquela trama, porque se acontece qualquer coisa, se o escritor resolve brigar e sair da editora, a editora poderia continuar aquela série com outro autor, já que eles publicavam sob pseudônimos. Então surge essa ideia do escutador, que ele trabalhava nas editoras, ele escutava esses... então o Paulo vai fazer isso, no próximo livro vai ser isso, etc. Porque eles não tinham tempo de desenvolver toda essa história, eles faziam esse backup e guardavam isso dentro da editora. Então, eles eram contratados e trabalhavam numa salinha chamada confessionário, onde eles faziam esses relatórios, e esse era o trabalho do escutador. Só que esse personagem chega a Minas Gerais, a BH, deslumbrado pela possibilidade de chegar, depois de passar a infância e a adolescência lendo livros que eram trazidos pelo pai, ele é carregado pelo fascínio, seduzido pela ilusão literária, de ir morar na cidade dos escritores. Ele ele dá uma passagem breve por Diamantina, a cidade dos diamantes, e chega à cidade dos escritores. É assim, inclusive, que ele se refere nesse relato que foi publicado pela editora Montanhesa nos anos 50, 1958. Ele fala que chegou à cidade dos escritores. Só que aí, quando ele vai trabalhar nessa editora, como escutador, a editora, que é um personagem à parte, Virginia Lemos, que é a dona da editora Montanhesa, e raríssimo isso, você tinha uma mulher à frente de uma casa editorial nessa primeira metade do século XX, ela dá uma notícia triste para ele, fala: os escritores já foram todos embora. Você chegou, eles já foram, tá, sabe? O Sabino já foi embora, Drummond já foi embora. Ela conhece todos eles, mas eles já foram embora, não estão mais ali. Então ele fica decepcionado. É outra característica forte dos escritores mineiros, que é você sair de Minas Gerais, né? Assim, mais uma vez o Desatino forte. mostra Sim. isso. Ou Rio, primeiro muito Rio, depois São Paulo. Um movimento que marca as gerações até hoje, muitos dos escritores mineiros. Né? Só fazendo agora uma ponte com a realidade, com a realidade atual. Olha o ato falho. Não, porque, na verdade, é o seguinte, essa realidade atual é um pouco diferente, aliás, bem diferente. Hoje, as maiores escritoras... Primeiro, são mulheres, então são três, eu citaria 3 de cabeça, cada uma no seu campo, que são absolutamente fora da curva, que são a Carla Madeira, a escritora brasileira que mais vende no momento de literatura. Você tem a Ana Martins Marques, a poeta, e a Paula Pimenta, e as 3 moram em BH. As 3 não saíram de BH. Mulheres. Sim, exatamente. Mas eu acho que nem por isso, é porque hoje não é mais necessário sair de BH. Mas, enfim, isso é outra conversa, mas que eu acho que afirma a cidade vai fazer um movimento diferente do que é feito hoje. Mas, enfim, então quem fica lá fica com esse sentimento de frustração, como o Eduardo Frieiro. E ele conhece, então, esse jovem Ademir Lins na editora, e ele o presenteia com alguns livros e dá alguns desses conselhos que estão impressos na Ilusão Literária, e o Ademir Lins começa a trabalhar, então, como escutador dessas histórias, no desenvolvimento dessas histórias. E aí, eu até peguei um trechinho para ler para vocês. Deixa eu pegar aqui enquanto... está aqui. Só que o que acontece? Essa editora, a Virgínia, decide que ele fala que o sonho dele é publicar um livro, né? Assim, não ter o nome, ele fala, ter o meu nome nas lombadas, nas estantes. E ela fala, olha, o que me interessaria é você escrever o seu relato, o relato da sua vida. E aí ele até esse é o início do relato, que é o primeiro capítulo do livro, que é: minha história começa como tantas outras, mas pela primeira vez me pertence e preciso contá-las com as minhas palavras. Pretendo não tomar muito tempo, por isso deixarei de mencionar particularidades que me pareçam desimportantes e as partes onde nada aconteceu. Que é uma espécie de diário dele, que ele vai contando, eu não vou dar esse spoiler do que vai acontecendo nessa trajetória dele, e que ele, isso vai interessando a Virgínia, e ela pede, então, para ter acesso a esses manuscritos, ele entrega, e ela decide publicar esses manuscritos, que são, então, a primeira edição de O Escutador, 1958, da editora Montanhesa. Que é da sobrecapa aqui, né, que eu falei. Exatamente. E
E aí tem momentos, né, e ele fica absolutamente encantado de trabalhar numa editora que, por mais que tenha, e vários autores famosos da época faziam esses livrinhos, assim, trabalhavam, né, fazendo essas edições, esses livros populares, né? E, em determinado momento, tem uma parte que eu queria trazer para vocês também, é que ele tem acesso, ele vê cenas que, para ele, são muito marcantes. Por exemplo, que é o encontro nesse momento, no momento que um escritor já famoso vai fazer uma visita ao escritório da editora. Vou ler para vocês esse trecho. Esse encontro é narrado na mesa de bar por homens, falando mal da mulher. Contam a seguinte história sobre o que aconteceu lá na editora, que foi testemunhado também pelo Ademir Lins. Aurélio Diniz é um desses escritores ghostwriters, né? Ele fala: Aurélio aproveitou para questionar recentes edições editoriais de Virgínia. Contou que a proprietária da Montanhesa recusara um caudaloso romance que estava sendo saudado como obra-prima por alguns críticos. Havia considerado a epopeia, aspas, maçante, pretensiosa, praticamente ilegível, fecha aspas. Abre aspas de novo. Tudo que o mundo não precisa é de um Ulisses sertanejo, decretou Virgínia ao devolver os originais. Os integrantes do clube riram alto com vaticínio equivocado. Esse é o Clube dos Autores Anônimos, onde se reuniam para falar mal da chefe, da editora, e para especular sobre literatura. Só que aí acontece o seguinte, a própria Virgínia interfere em diversos momentos do livro nas notas de rodapé. Então há uma narração que vai acontecendo dentro das notas de rodapé e ela toma a palavra. E, inclusive, tudo isso, todos os trechos dela estão identificados com as iniciais dela. E ela fala o seguinte: a versão disseminada por Aurélio Diniz não corresponde aos fatos. A eles, portanto, perdi a chance de editar Grande Sertão Veredas após uma discussão na Montanhesa com Guimarães Rosa. Depois de ler os originais, externei ao autor as inúmeras virtudes que enxergava. Somente não escondi a minha ojeriza, a tibieza de Reobaldo, o parvo narrador. Recomendei a feitura de uma versão narrada por Diadorim, a personagem mais fascinante pela condição trazida pela sexualidade ambígua, inigualável desse temor. Aspas, seria um estouro. Imagine a perplexidade que causaria em nossa sociedade, conjecturei. Quanta insolência, Rosa reagiu. Você diria Melville para reescrever Moby Dick do ponto de vista da baleia? Completou o autor antes de arrancar os originais de minhas mãos e sair do meu escritório para nunca mais retornar. E aí os escritores contam essa história como um caos, né, nesse encontro dos autores anônimos. Só que aí eles comentam o seguinte, né? Não foi somente Virgínia a sofrer derrota ao não publicar As Veredas de Rosa, Aurélio observou. Levantou-se e elevou a voz, embolada pelo álcool. Ele nos derrotou, entenderam isso? Exclamou Aurélio. Rosa chegou na alma, decretou. O sertão dele vai ganhar o mundo, vencer o tempo. E nós ficaremos aqui, condenados a escrever historinhas impressas em papel barato, consumidas pelos incultos e esquecidas antes da missa de domingo. Que é um pouco desse sentimento, desse ressentimento que eles cultivam. Muito legal. E aí, essas camadas em que o livro vai se construindo, eu falei que ela tem a ver muito com o projeto gráfico, porque você tem essa sobrecapa e você tem a capa depois aqui, que já é um outro design, outro tempo histórico, outro momento editorial, né? Em que ele vai se compondo. Mas não só na parte aqui da capa e do design, mas também a estrutura do livro. Ela se compõe de vários tempos, né? Então você tem notas da primeira edição, você tem notas de rodapé que são acrescentadas como um organizador vai anotando um livro, e você vai criando camadas na cabeça do leitor que vão trazendo uma grande confusão também, né? O Carlos, a gente vai construindo esse personagem e esses outros personagens que são os editores. Assim, você tem essa é um livro de editores muito, né? Mas tem acontecido uma coisa interessante, Paulo. Eu participei de um clube do livro em BH e que tinha 33 pessoas, membros, integrantes do clube, que, aliás, é sempre fascinante o retorno que eu chamo a queima-roupa do clube do livro, né? Porque é aquele impacto sem freios na língua, etc. Eu já tinha participado de uma leitura de um encontro marcado. Eles pediram para eu comentar o encontro marcado. E foi muito interessante que eles detonaram o livro. A segunda parte do livro falaram que a primeira parte é muito mais interessante do que a parte que o Eduardo Marciano vai para o Rio de Janeiro, né? E o Frieiro aparece. No encontro marcado é um dos personagens ali, a Clé, que o Fernando Sabino coloca. Né? Exatamente. Mas então fiz. Logo que o livro saiu, a gente fez um clube do livro lá em BH com 33 pessoas e eram advogados, não eram pessoas do mundo das letras, assim, não eram editores, jornalistas. E
a reação que eu achei, fiquei mais realizado foi que eles embarcaram no livro, independente, por exemplo, alguns questionaram as notas de rodapé, e eu falaram, não, eu percebi que as notas de rodapé me atravancavam a leitura, então eu li o livro, depois eu voltei para as notas. E aí outra pessoa falou, não, mas aí eu percebi que as notas estavam narrando também, aí eu comecei a ler as duas coisas ao mesmo tempo. E a outra falou, mas independente disso, tem uma história aqui sendo contada de um livro que me interessa. Então, assim, o jeito que a história é contada, pela essa narrativa um pouco folhetinesca do Ademir Lins, o que vai acontecendo com ele, acho que fascina e aí torna o livro não apenas um livro para iniciados, assim, um livro para... eu acho que é um livro para quem gosta de ler, de leitura, mas não necessariamente apenas para bibliófilos ou para pessoas que cultivam o livro. E eu acho que é fundamental o trabalho que a Impressões de Minas fez, porque é isso que você estava destacando. É um livro que é um livro para ser manuseado. Acho que ele vai perder muito quando ganhar a impressão, ele vai até perder quando ganhar a edição digital, porque isso tudo faz parte, isso é muito comentado, que as pessoas voltam, vão e pegam e leem todas as cantos do livro, porque tudo isso faz parte da narrativa, tudo isso está a serviço dessa história que está sendo contada. Até mesmo o que a gente chama de blurbs no mercado editorial, que são essas aspas que a gente costuma colocar na quarta capa, na orelha, ele aqui também vai nos confundir, né? Ali a intenção não é esclarecer exatamente. Não, mas para isso existe o jornalismo, né? Eu vou pegar até uma frase da Rosa Monteiro, ela falou recentemente, falou, no jornalismo, a clareza é um valor, nos romances, a ambiguidade é um valor. No jornalismo, você fala do que sabe, nos romances, você fala do que não sabe que sabe. Então, isso vai ser falou isso no Roda Viva, não foi? Foi. Eu vou usar isso como habeas corpus a partir de agora. Certo. Muito bem, porque tem esse jogo mesmo, essa ironia, essa subversão dos códigos editoriais, né? Quer dizer, um personagem que reverenciava tanto a arte da tipografia, da edição, você vai lá e, de maneira um pouco desabusada, vai brincando com isso, com notas, com coisas que são muito mais sérias do que você faz aqui, de certa maneira, né? Então, me lembra também um pouco, eu fiz aqui um paralelo com a literatura argentina, aqueles livros do Macedônio Fernandes, que tem vários prefácios, né? Quer dizer, um livro só de prefácios, no qual você vai, né, acreditando naquilo e depois vira a página, tem outro prefácio e no final... Mas eu acho, aí falando não agora... Não parece que você chegue a algum lugar. Desculpe, só para concluir, claro. Essa imagem, esse desenho que remete a uma certa ilustração editorial dos anos 40, 50, tem também esse negócio meio de uma... Desculpe o pedantismo, chama mise en abîme, né, em francês, que você vai entrando num abismo, né, que é essa escadaria que parece que você vai se precipitando. Parece Escher, né, um pouco, né? Assim, tem um jogo aí geométrico da arquitetura do livro. E, ao mesmo tempo, é um grande spoiler de uma cena-chave do livro, essa ilustração, mas, obviamente, só dá para perceber depois que ler. Mas, assim, eu acho que... Desculpe, já claro. Que eu falei dos spoilers, dos blurbs, você fala que tem a Virgínia Lemos, que é editora, tem o Emílio Gomes de Medeiros, tem o Sérgio Rodrigues, que é escritor, e parece que aqui que você... ele entrou no jogo, né? Porque ele fala: a reedição de O Escutador, ao fim de tantos anos de turvo silêncio, nos confronta com uma ideia brutal. Trata-se de uma hipótese que se soaria insana na época do lançamento, hoje parece apenas o desdobramento lógico da história, a de que podemos estar diante do artefato literário mais mineiro de todos os tempos. E olha que o Sérgio Rodrigues é mineiro, né? Pouca gente sabe, ele mora no Rio há muito tempo, aliás, foi outro que fez esse circuito. Mineiro da Zona da Mata, né? Exatamente. E na contracapa, aqui a outra grande escritora, a Maria Esther Maciel, fala: o Escutador é um verdadeiro achado literário. O resgate da primeira edição, após várias décadas no esquecimento, possibilita uma nova configuração à luz do presente e ilumina, numa trama recheada de suspense, aspectos incógnitos da literatura brasileira e da vida de alguns dos grandes nomes da cidade dos escritores. Isso aqui, quer dizer, e combinado com essas aqui de trás, quer dizer, isso você vai... eles entraram no jogo mesmo, ou você... Quem editou esse jogo foi esses dois editores que toparam fazer isso aí. Assim, eu acho que... Mas, na verdade, o que quando a gente está lendo um livro, e de não ficção, de ficção, o que a gente está querendo? Ouvir uma voz. Sem trocadilho com escutar, a gente está querendo escutar uma voz, né? E que essa voz seja, que ela converse com a gente e que é formado um pacto, né? Assim, sempre há um pacto entre o leitor e o escritor. E eu acho que o que o livro propõe, na verdade, é esse jogo, como você falou, mas que, na verdade, é o mais antigo dos jogos, que é você entrar no livro.
E a partir do momento que você entra no livro, você tem dentro dele, não vou dar esse spoiler, mas assim, você tem personagens que já morreram e personagens que já morreram, que morreram na época, mas que estavam vivos até pouco tempo atrás. E eles convivem no livro. Por quê? Porque, na verdade, estão todos vivos dentro do livro, assim, e na nossa cabeça ao ler. É meio cabeça, estou querendo dizer, mas eu acho que quem lê sabe disso. Quando a gente está lendo, se o livro nos atrai, a gente vai para dentro daquele livro e aqueles personagens passam a existir a partir daquele momento. Né? Eu até, de novo, pegando o tema da nossa conversa, eu peguei uma frase na entrevista do Muhammad Sarr, Bulgar Sarr, do A Mais Recôndita Memória dos Homens, que até 2 ou 3 pessoas comentaram que enxergaram semelhanças, e felizmente eu escrevi bem antes, o Escutador, apesar de sair depois, agora já era, né? Mas foi bem antes, assim, a descoberta dessa história foi muito antes, foi em 2019, mas ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que de um escritor e sua obra pode-se saber ao menos uma coisa: os dois caminham juntos pelo labirinto mais perfeito que se possa imaginar, uma rota longa e circular, cujo destino se confunde com a origem, a solidão. Então, eu acho que isso tem muito a ver com esse labirinto que é criado, que, nesse caso, dessa edição, é levado a um certo extremo, porque toda a edição faz parte disso, mas, por outro lado, não é nada, digamos assim, não é nada, eu espero que não, e pelo visto as primeiras reações têm mostrado isso, não é nada hermético, sabe? Não é nada nem acadêmico, nem nesse sentido de estrito sensu. Não é, vamos dizer que não tem uma sintaxe experimental, não tem uma busca de um texto de caráter experimental, mas tem esse jogo, essa brincadeira, que foge muito ao realismo literário, que é o que predomina hoje na ficção, né? Quer dizer, assim, hoje até é uma das perguntas fundamentais que as pessoas fazem ao ler um livro, puxa, mas isso aqui é verdade? Ou isso aconteceu com você, né? Tem isso também. Isso, a questão da autoficção e tudo isso, quer dizer, saber se o escritor viveu, saber se aquilo foi inventado ou não, passou a ser parte importante para o leitor. E você... Que é uma pergunta que vem, na verdade, do jornalismo. Né? Isso é muito curioso, porque é no momento que a gente mais convive com fake news e mais as pessoas querem saber se há verdade dentro dos livros de ficção. Né? Assim, eu fiz recentemente um encontro com a Natália Timmerman e ela estava falando sobre o copo vazio, e acho que o copo vazio e as pequenas chances, pequenas chances. Virtudes é da Natália Ginsburg. Né? E ela falando, não, mas você escreveu autoficção. Ela, não é ficção. É autobiográfico, mas não é, mas é ficção. Tem coisas ali que eu não vivi. Mas é porque ela simula ali uma verdade, um realismo que você não tem como saber, né? Quer dizer, não tem como você nos livros da Natália ali, né? Pelo menos nesse último que é sobre o luto, ela traz elementos que não está claro, mas porque ela não usa o artifício literário, editorial como um jogo, né? Ela substitui, inventa histórias, conta coisas que a gente não sabe se ela viveu ou não. No caso aqui, tem um certo convite ao jogo mesmo. Né? Você, desde o começo, tem que aceitar esse jogo de alguma forma. Né? Você falou dos clubes de leitura. O pessoal teve que tomar decisões para continuar a ler o livro, né? Para entender como que ia prosseguir na leitura. Né? Mas eu acho que, de novo, eu acho que isso, todo livro supõe esse jogo. E quando esse jogo não é armado, ele não precisa, assim, eu acho que as regras da ficção não há regras, então não é necessário, assim, de novo, aí sim eu coloco o ponto de clivagem com o jornalismo, sabe? É absolutamente diferente esse ponto de partida. Pois é, talvez aqui nesse livro seja o que você se distancia mais do jornalismo, né? Assim, porque nos outros todos você de alguma forma convoca as técnicas do jornalismo, seja técnicas narrativas, seja também a pesquisa. No caso do Prisioneiros no Paraíso, você fez pesquisa, você me contou aqui, né, que você está, aquele lugar é exatamente do jeito que eu imaginei. Mas eu pesquisei depois, assim, já tinha criado na cabeça o local. Né? Isso me lembrou até o Chico Buarque faz isso no Budapeste também. Ele escreveu Budapeste sem ter visitado também, né? Depois acabou indo. Mas aqui, enfim, você parece que está renunciando um pouco àquela pesquisa que todo autor de ficção acaba fazendo um pouquinho para intensificar o realismo. Mas, por exemplo, para poder escrever as notas de rodapé, eu tive que fazer muita pesquisa para identificar os trechos de onde o Ademir Lins buscou essas citações. Eu vou até pegar para vocês também ler um trechinho aqui de novo. Agora é o encontro da Virgínia com o dia que o Drummond visita a editora, né? Então foi assim: Virgínia abriu a porta e, ao me ver parado diante de Dalila, que é a secretária, foi efusiva.
Bom que chegou, Ademir. Quero que conheça um grande amigo e, quem sabe, um de nossos próximos autores de histórias fantásticas. Ela disse isso e, incontinente, me levou até o canto da sala. Encostado na janela, Carlos mirava a rua. As árvores repetidas na velha cidade, murmurou antes de estender a mão. Então, você é o escutador a quem Virgínia tanto se refere nas cartas, comentou após o cumprimento formal. Virgínia pegou na mesa um livro de poesias que o autor acabara de autografar, a tinta escura da caneta ainda reluzindo na página imaculadamente branca. Leu a dedicatória. O convívio das letras não cria amigos, mas cúmplices. Ela guardou a edição de Claro Enigma na parte da estante reservada aos exemplares autografados e avisou que teria de ir até os fundos da editora conferir a impressão de cores da capa de um dos novos livrinhos. Aspas. Nosso escutador tem muitas ilusões sobre a atividade literária. Quem sabe você não traz a realidade, Virgínia disse ao amigo antes de nos deixar a sós. Sabia que ela não se ausentaria por muito tempo. Eu aproveitaria aqueles minutos para tentar obter as respostas que tanto procurava. Depois de elogiar as virtudes que eu encontrava nos livros por ele publicados, o que julgas como qualidade são defeitos dissimulados dos quais ainda não consegui me desfazer, ele desdenhou. Perguntei o que ele considerava como essencial para o escritor. A resposta, um emprego público. Essa resposta me desconcertou. Minha face deve ter estampado a surpresa. Ele emendou com a justificativa. Observe, rapaz, que toda a literatura brasileira, no passado e no presente, se faz pelos funcionários públicos. É um ofício mediano que elimina os cuidados imediatos, porém não abre a perspectiva de ócio absoluto. Nós povoamos os papéis, as repartições com palavras, figuras e abstrações. E desandou a falar sobre o seu trabalho e ainda falou assim... Não saia oferecendo o seu escrito ao paladar de colegas. Há muitos modelos no Museu da Literatura. Tente achar-se a si mesmo nesse museu. E mesmo depois de se achar, saiba que por todo sempre você vai continuar solitário. Não espere que lhe venha um conforto exterior. Tenho amigos no DASP e no IPASE. Posso recomendá-lo para o emprego, comentou antes de insistir. Não dedique a sua juventude à escuta das histórias dos mais velhos. Sob a proteção da ordem burocrática, construa o seu edifício de nuvens. Maravilha, hein? Carlos Drummond de Andrade, no Claro Enigma. E aí o que acontece? Quando o Ademir coloca isso no relato dele, a Virgínia fica intrigada porque ela tem a impressão que já leu isso em algum lugar. E ela contrata até um parecerista para tentar identificar de onde veio isso. E o Drummond, ela manda para o Drummond e o Drummond fala, olha, realmente eu escrevi isso numa das minhas crônicas. Mas não tem problema, ele pode copiar as minhas crônicas, não tem problema, eu só não quero que ele mexa nos meus poemas. E no final, só que depois a Virgínia também, por isso que ela tinha decidido publicar esse relato numa coleção chamada Nossa Realidade. E aí, quando ela percebe que tem vários elementos de ficção, que ele criou algumas coisas e incorporou, escutou, digamos assim, para não dizer plagiou, né, assim, trechos de outros escritores, aí ela decide publicar na retranca de ficção, porque ela descobre no final do livro trechos do poema de Solução, do Claro Enigma, disfarçados lá no relato do próprio Ademir Lins. Maravilha, é um livro que, enfim, escrever deve ter sido extremamente... Editar, escrever e ler é um livro extremamente divertido por esse jogo literário que ele propõe, e por isso o Escutador, eu acho que é dos livros... não só o mais singular aqui da programação nossa da Feira do Livro, mas talvez o mais singular de todos os que estejam à venda aqui, pelo menos dos mais recentes, porque ele tem realmente uma arquitetura e uma construção muito próprias e muito intrigantes, muito interessantes. A gente está se aproximando do final aqui da nossa conversa. Queria saber, Carlos, e aí, você acha que as pessoas estão entrando no jogo? Você sente... Como tem sido a repercussão aí? Você falou de clube de leitura, falou da Ana Lima, que comentou o livro. Qual é a sua percepção? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, claro, talvez as pessoas que não tenham entrado no jogo não tenham simplesmente sumido, né? Se não tenham entrado em contato, né? O silêncio pode ser, às vezes, um grande conselheiro também. Mas o que eu acredito, e de novo, a gente está começando a trajetória desse livro agora, é que ele tem o seu tempo. Assim. Se a primeira edição de 1958, então, em 2025, ele pode ter mais um tempo para ser conhecido. Eu acho que o meu primeiro objetivo com ele eu gostaria muito que as pessoas conhecessem o livro. Então, é como se fosse, primeiro, atrair as pessoas para ir para dentro do cinema, entrar ao cinema. Dentro do cinema, aí pronto, acende a luz e começa a acontecer diversas coisas. Porque, de novo, eu trouxe meus habeas corpus anotadinhos aqui para me ajudar nessa conversa. O Milton Ratum, por exemplo, ele fala o seguinte, que quando os fatos, quando eles entram na ficção, eles também se tornam ficção.
E o Javier Cercas, ou Cercas? Cercas. Ele falou duas frases muito interessantes também. Ele falou o seguinte, que a ficção pura é uma invenção daqueles que não sabem o que é ficção. O combustível da ficção é a realidade, que é transfigurada e sai do sentido universal ao particular. Quem está lendo um bom livro não está fora da realidade, está mais dentro dela do que quem não está lendo. Porque ler é uma forma de viver mais, de forma mais rica, complexa e intensa. Então, era isso talvez o que eu gostaria de ter, não só com o Escutador, mas com os outros livros também que eu publiquei. De que, a partir do momento que você está dentro daquele livro, que aquela história esteja real para você. Isso está no livro do Renato, por exemplo, porque o Tiago vai lembrar disso. Uma das condições que eu coloquei para o livro foi o seguinte, ele é narrado em tempo presente. Então, nunca, ao contrário de 9 entre 10 biografias, na biografia do Renato você nunca vai ler assim, e foi nesse dia que ele descobriu que venderia 10 milhões de discos e se tornaria o Renato Russo. Não, ele é narrado em tempo presente. Então, até assim, Renato chega, Renato submerge, Renato entra na banheira, e ele é Renato, ele só se torna Renato Russo no 7º capítulo, que é meio que uma condição do romance, não da biografia. E aconteceu uma coisa muito curiosa nesse processo, porque quando eu entrevistei a mãe do Renato, que está viva até hoje, Dona Carminha, ela é pernambucana, casou com um carioca e foram morar em Brasília. E ela, ao se referir ao Renato, ela falava assim, e aí o guri fez isso, e eu falava, não, guri, não faz isso, não faz assim. Ela se referia ao próprio filho, sempre como Júnior e como guri. E eu coloquei isso no livro, e 2 ou 3 pessoas comentaram, tá vendo? Inverossimilhança esse diálogo, que nenhum pernambucano chama o filho de guri. Só que, ela tinha um vizinho gaúcho, um vizinho casal de gaúcho. E 2, ela falava isso. Então, não era verossímil, mas era verdade, estava gravado. Então, como fazer? Não colocar? Não, eu preferi deixar essa contradição e, de novo, dizendo, às vezes a realidade pode ser inverossímil. Talvez tenha faltado aqui, então, para encerrar nossa conversa, como eu falei aqui do colofão, que era talvez das únicas partes desse livro em que a gente possa confiar inteiramente, falta também, quem sabe, aquela frase que tinha nos livros da Companhia das Letras, nem sei se tem hoje, que era os personagens desta obra são reais apenas no universo da ficção, né? E sobre eles não emitem opinião ou juízo. Pois então, mas eu acho que, nesse caso, os personagens são absolutamente reais, porque eles existem aí dentro e mais. Isso foi uma das reações do Clube do Livro. Quando eu acabei de falar, as pessoas falaram, olha, para mim, eu sabia do Frieiro e agora sei do Ademir Lins também. Então, eu não sabia que eles tinham convivido. Para mim, todos estão vivos dentro desse livro. Isso eu achei muito bacana. Que, para ele, todos esses personagens, ficcionais ou não, habitam esse livro chamado Escutador. E o resto fica nos mistérios, que é até uma das frases do livro, mistérios prevalecem. Assim. Talvez não seja necessário tanto esclarecer, e sim que as pessoas se deixem levar por esse jogo, que fiquem intrigadas, e acho que isso é quase lúdico. E aí a gente remonta o prazer da leitura, de não ter respostas. Vamos deixar para o jornalismo, se é que o jornalismo ainda consegue fornecer as respostas, né? Vamos deixar para a literatura o mistério. Beleza. Então, eu convido vocês a completar a edição de vocês aí do Escutador com uma dedicatória do Carlos Marcelo, que ele vai fazer para vocês agora, ali na Livraria dos Autores, por Livraria da Travessa. Carlos Marcelo, muito obrigado. Parabéns aqui pelo lançamento. Queria agradecer, cumprimentar os editores também pela edição linda. Obrigado pela presença. É fundamental ter você aqui como jornalista, como escritor, enfim, como um cara que está irrequieto aí, pegando a matéria literária e transformando em coisas novas. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado a vocês por terem ficado. Alguém tem alguma pergunta? Só para... Diga. Isso. Boa pergunta, ainda não encontrei essa resposta. Eu acho que vai demorar alguns anos, porque eu só percebi isso, por exemplo, quando os livros foram se juntando na minha cabeça, né? Mas eu acho que tem a ver com algo que... você acabou, a gente não combinou, nem te conheço, mas você deixa para eu ler. A frase que para mim é mais marcante é do Otto Lara Rezende, está na epígrafe do livro. Sim, que eu acho que isso sim é o que resume este livro e todos os livros, de quem edita, de quem escreve e de quem lê. Porque isso é um trecho de O Braço Direito. Você lê aí, Paulo? Está com você. Por favor. Se eu não escrevesse, já tinha desaparecido. Isso. Otto Lara Rezende. Eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, a gente edita, a gente escreve e a gente organiza eventos, a gente edita revistas ou jornais
Porque, no fundo, a gente não só o nosso trabalho, mas a gente não quer que alguns outros trabalhos sejam importantes não desapareçam. Porque eu fiquei pensando, a vida desse rapaz, do Ademir Lins, lá, poderia ter sido a vida de milhões de brasileiros, que viveram, morreram e sumiram. Não, a história dele está documentada, está nesse livro, está resgatada. Assim como tem agora o resgate do Eduardo Frieiro, que era um nome, o Paulo sabe melhor do que eu, que está no livro do Humberto, mas pouquíssimo comentado, mesmo em Minas Gerais, pouquíssimo comentado, e que agora, de alguma forma, foi resgatado junto com tantos esses outros autores que estão ali dentro também. Então, acho que ler, escrever, tem essa coisa de, quando a gente lê, eles estão vivos. Assim, nada mais atual. A gente está falando hoje, no dia do centenário do Dalton Trevisan, de nascimento do Dalton Trevisan, de que, eu até escrevi isso no Pensar de hoje, ele nunca esteve tão vivo. E talvez até a morte dele o deixe mais vivo para o próximo centenário, porque agora não tem mais a coisa chata de ele ficar sendo perseguido para ser documentado. A anedota acaba e começa outra, quem sabe. Exatamente. Então é isso. Palmas para o Carlos Marcelo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.